Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre esse universo de banco de dados Oracle, tanto para quem está começando, quem está no nível intermediário, quem está no nível avançado. E o nosso objetivo é trazer informações realmente para você acelerar o seu crescimento profissional. O nosso objetivo é trazer dicas de certificações, temas aqui do dia a dia e às vezes até dúvidas aqui de alunos, para a gente poder estar batendo um papo e tirando todas as suas dúvidas. E tô aqui com o JP na área, tudo bom, JP? Tudo bem, Guilherme? Você? Show de bola, meu irmão, muito bom, cara. E vamos lá, JP, o tema de hoje, cara, a gente falar um pouquinho sobre como funciona o Transportable Table Spaces com a ASM. É uma dúvida que chegou de um aluno do Jonas, e que eu acho que vale a pena a gente reforçar os conceitos, né, cara? Explicar um pouco como que funciona a questão do transporte do table space, e lá, depois que a gente der essa introdução, acho que vale a pena a gente responder a dúvida, né? Exatamente. É uma dúvida bem legal, né, do Jonas, e, assim, envolve muitos produtos aí, na verdade. Muitos não, são dois, né? Um produto que a gente pode separar realmente é o ASM, né? E o outro produto acaba sendo o Data Pump, né? Envolvido aí, que é o Transportable Table Space, no caso, né? Um parâmetro, na verdade, que a gente usa para o Data Pump, né? Então, bom, o Transportable Table Space, a gente consegue fazer de algumas formas, tá? São diversos mecanismos diferentes que você pode utilizar. Você pode, por exemplo, fazer um transporte do database inteiro, você pode fazer só table space, e você pode fazer tabelas também, né? Transportable tables. E aí no Transportable Table Space, o grande lance é que você separa os table spaces que você realmente quer fazer a movimentação, né? Então você seleciona, não é o bloco inteiro, né? E aí você faz isso dessa forma. Por que isso é legal? Porque se você estiver fazendo uma migração, você planeja fazer dessa forma, e eu já falei isso em outros momentos, que uma das estratégias mais rápidas de migração, utilizando Data Pump, é você utilizar o Transportable Table Space. É a mais rápida que tem, porque você trabalha com cópia dos data files. Então, é o mecanismo mais rápido que tem, realmente vai te ajudar bastante. E aí depois existem outras alternativas, né, de migração e tudo mais, mas o importante é que você trabalhe então, com esse ponto de cópia, que é uma das estratégias do Transportable, copiar o próprio data file. E aí cai realmente nessa mistura de produtos que o Jonas citou aí, né? Ah, mas como eu trabalho, eu posso fazer, por exemplo, de ASM para não ASM, né? O File System, né? File System e File System ASM, a gente consegue também fazer de qualquer mecanismo que seja, né? Então, na verdade, o que a gente trabalha ali nesses pontos, mesmo que seja File System, né? Origem, destino, basicamente, a gente trabalha com cópia de sistema operacional, tá? Repito, esse é um dos mecanismos, tá? Tem diversos mecanismos. A gente pode, inclusive, fazer entre plataformas. Por exemplo, eu posso trazer tablespaces lá do Solaris para o Linux, tá? Aí são plataformas distintas, e aí a gente precisa da ajuda de um terceiro produto, nesse caso, que acaba sendo o RMAN, né, para fazer a conversão. Como são plataformas diferentes, a gente precisa fazer essa conversão, né? Claro que tem alguns critérios, você não vai conseguir fazer todas as combinações possíveis entre plataformas, mas as mais úteis aí que a gente viu no dia a dia aí, você consegue, de modo geral, fazer essa modificação, né? Então, realmente, ajuda bastante nesse mecanismo de tempo, né? Para uma migração, e você realmente copia, né, os data files que você quer, aqueles tablespaces que você está movendo, e aí eu falei que facilita, porque você não movimenta, por exemplo, systems, você não precisa movimentar esse tipo de tablespace, sysalks, perdão, e fica bem mais simples realmente fazer dessa forma. Você leva somente o que você precisa, que são os tablespaces de dados de usuário, né? Então, basicamente, esse é o comportamento. A gente utiliza o Data Pump para fazer essa movimentação e utiliza essa cópia sistema operacional. Em linhas gerais, a cópia via sistema operacional que a gente vai fazer ou via SM, que a gente vai falar um pouquinho melhor mais adiante, é muito mais rápido do que você fazer uma exportação e importação. Então, quando você copia o arquivo ali, sei lá, de 30 GB, por exemplo, você pode até utilizar mecanismos de compactação para reduzir o tamanho dele, copiar, compactação do sistema operacional mesmo, tá?
E realmente vai ser muito mais rápido que você exportar e importar, tá? O exporte e import, eles continuam sendo necessários porque a gente precisa exportar os metadados do tablespace, né? E precisa saber quais data files, né, pertencem àquele tablespace. Então, a gente precisa mencionar isso tanto na exportação como na importação. A gente pode fazer via network link, faz direto, né? Mas aí utiliza realmente a cópia, precisa realmente fazer a cópia do data file. E o grande diferencial realmente para essa dúvida do Jonas é realmente a plataforma que a gente vai utilizar, né, Guilherme? Se vai ser sistema operacional, somente no file system ASM, ASM para SM, enfim. Basicamente, esse aqui é a dúvida do Jonas, né? Exato, JP. É uma questão bem conceitual, né? Porque a gente sabe que a questão do file system ASM não muda muita coisa para o banco, né? Cara, independente da localização, se está em ASM ou não, você vai ter a questão aí de realmente colocar a localização dos seus data files, né? Exatamente. E aí, o bacana que eu acho que vale realmente a gente dizer primeiro, respondendo à dúvida do Jonas, dá para fazer entre esses mecanismos diferentes aí de armazenamento, né? Que é o ASM, que é o Automatic Storage Management, e o File System, né? Então, dá para fazer sem problemas. O grande detalhe é onde você fará, por exemplo, essa cópia dos data files, né? Então, eu não consigo, via sistema operacional, fazer o comando CP de cópia para dentro da SM. Eu tenho que fazer isso de dentro do ASM. Você entra no utilitário chamado ASM-CMD, que é o ASM Command, e por lá você consegue fazer o processo de cópia. E o comando é exatamente igual ao sistema operacional, o CP, né? Que a gente utiliza muito no Linux, né? No File System. Então, de dentro do ASM, você consegue perfeitamente fazer a cópia, né? Você coloca lá, por exemplo, CP /horadata e system.dbf01, por exemplo, né? E você coloca o destino novo dele lá dentro do ASM, para onde ele vai. Se estiver utilizando, e se estão falando de ASM, muito provavelmente você vai estar utilizando, né, o AMF, Oracle Managed Files, e aí você basta citar o nome do script, por exemplo, mais data. Eu recomendo que você utilize o caminho completo, porque você vai precisar desse caminho completo lá no final do procedimento, que é aquela última etapa que você vai precisar realmente fazer a importação e vai precisar mencionar os data files que você está levando, né? E aí você já menciona o destino já. Dá exatamente o caminho completo, como já estão no destino. Então, é importante você saber isso. Se você não fizer, você vai ter que checar para depois você sair montando o comando lá para fazer a importação, né? E nesse ponto aí, por exemplo, os data files já estarão copiados, né? Já estão copiados lá do File System para SM e o processo inverso. A diferença realmente é que os comandos de cópia você faz, quando você tem essas diferenças aí de armazenamento, tem que fazer de dentro do próprio ASM-CMD. Né? O sistema operacional ele não sabe o que é o ASM. Então, o comando CP ele não vai enxergar aquela localização do ASM. Já o ASM ele consegue enxergar a localização do sistema operacional. Então, você tem essa via, mas o caminho é o mesmo. Você pode fazer de um lado para o outro aí, sem qualquer problema. E JP, tem algumas aulas aí na plataforma de alunos de apoio aí para o Jonas, cara, para ele poder realmente validar esses conceitos aí sobre a SM, eu acho que tem, né? Tem. Quando a gente fala muito desse tema, principalmente de transporteiro tablespace, eu sempre cito, né, que ele está envolvido nos temas de migração, né? Então, a aula que o Jonas vai encontrar um conteúdo envolvendo essa parte realmente de transporteiro tablespace, tem a migrando, né, um non-CDB, né, um ambiente que não é container, direto para um PDB. Então, a gente já tem dois temas aí, a gente vê que a gente fala de produtos Oracle trabalhando junto, né, então a gente tem aqui, por exemplo, o cenário de migração que seria, né, estou levando os data files aqui da lista Space que não são container ainda, não são CDB, né? Estou levando para dentro de um PDB direto. Então, a gente tem essa aula lá disponível, né? Então, a aula chama migrando um não container database para dentro de um PDB. E a gente tem a aula de transporte em data, né?
Guilherme, se não me engano, que são 2 mecanismos diferentes, tá? Mas ambos utilizam Transportable Table Space. Então, e o que a gente sempre fala, né? A gente tem uma combinação muito grande de produtos, de comandos, e tem uma infinidade de combinações possíveis, né? Então, a gente está mostrando algumas aí, a gente tem pelo menos essas 2 aulas aí, que contemplam o Transportable Table Space, né? Inclusive, nessa aula, primeira aula que eu comentei, eu estou fazendo de um banco 11G para um PDB 19C, né? Então, no 11G, a gente não tem ambiente CDB ainda, né? Então, inclusive, com o término do suporte estendido, a gente entra numa condição que você precisa migrar o seu ambiente com menor downtime, né? Se você não puder utilizar outros recursos, como o GoDaddy, por exemplo, é uma alternativa bem interessante pela rapidez você utilizar esse processo de migração do 11G para o 19C, utilizando o Transportable Space. E temos uma aula sobre isso na nossa plataforma de alunos, tá? Então, só conferir. Tiver alguma dúvida, só falar com a gente que a gente trata. Acho que essa dúvida aí do Jonas foi bem bacana, né? Nesse exemplo da nossa aula, a gente está fazendo File System para File System mesmo, né? Então, a gente não tem a figura do ASM, tá? No entanto, a gente tem uma aula só de ASM também, que a gente mostra um pouco melhor sobre a ASM CMD, a gente mostra como se cria um tablespace lá dentro, a gente fala sobre SFS também. Então, são produtos aí que a infinidade de possibilidades é grande, né? Realmente é muita informação e é basicamente isso. Acho que por essas 2 aulas a gente dá para ter uma ideia de como funciona o produto, né? E lembrando que você pode utilizar realmente de muitas maneiras aí, de acordo com a sua necessidade do dia a dia mesmo. Muito bom, JP. Acho que ficou bem clara aí, cara, a explicação tanto conceitual aí dos elementos que podem apoiar realmente nessa parte de funcionamento do transporte do table space quando envolve a ASM ou não, né, cara? Que é algo que é uma feature interessantíssima, que ajuda bastante no dia a dia, né? Tema que cai na prova de certificação também, né, JP? Cai também. E o bacana, assim, só complementando uma coisa que eu deixei de falar, é que a gente consegue utilizar ele, você consegue manter a origem, pelo menos read-only, né? Lendo. Então, você consegue fazer essa movimentação ali, não falar com o carro andando, mas meio andando, né? Então, pelo menos, acesso à informação vai ter, não vai permitir, claro, nenhum tipo de escrita, mas, dependendo do tamanho do seu banco aí, vai ser pouquíssimo tempo, né? E você consegue um recurso bem bacana aí, que a gente consegue utilizar de forma bem veloz aí para fazer as movimentações de dados, né? As migrações. Muito bom, JP. Então, fechamos aí, cara, mais um podcast respondido aí a dúvida do Jonas. E, pessoal, fiquem ligados que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify. Então, assine também a DBOCM por lá e fiquem ligados que toda semana estão saindo vídeos novos por aqui. JP, aquele abraço, cara. Tamo junto. Grande abraço. Até mais. Valeu, tchau, tchau.